são os 10 melhores métodos de estudo para você se tornar um estudante perfeito. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Matos e no vídeo de hoje eu vou trazer um ranking com os top 10 métodos de estudo mais eficazes. Bora para mais um vídeo, porque ele tá demais! Primeiro método é o famoso método Cornell, que ele consiste ali no método de anotação. Ou seja, ele é focado excepcionalmente para a gente fazer na hora que a gente estiver fazendo as nossas anotações. Você vai começar dividindo a sua folha em 3 partes. Na primeira parte você vai escrever o conceito, o resumo, algum tópico importante, algum macete, esses pequenos detalhes importantes sobre o conteúdo que você está revisando ou que você ainda está aprendendo. Agora, nesse segundo espaço, você vai fazer o resumo em si. Vai escrever todo o corpo do seu texto. Eu gosto de dividir, além do corpo do texto, também em tópicos. E assim eu acho que fica bem mais organizado da gente conseguir encontrar aquilo que a gente precisa. E no terceiro e último espaço, a gente vai fazer um resumo do que a gente entendeu. É uma dica que é fundamental e é o ponto principal, o ponto-chave desse método. Ele ajuda a gente poder ver exatamente aquilo que a gente não aprendeu e é super eficaz. Para o nosso segundo método também de anotação, a gente tem a anotação em 2 colunas. Você pode utilizar qualquer folha, mesmo que esteja usada, como essa minha, e você vai pegar, vai cortar toda a rebarba dela, vai dobrar ao meio e você vai colocar pontinha com pontinha em cada canto da folha e vai marcar. Assim você vai ter o desenho de 2 colunas e vai ficar bem mais fácil de você conseguir se guiar para fazer as suas anotações. Então, você vai escrever o limite ali até aquela linha que você fez. E é um método que eu gosto muito porque ele ajuda muito tanto a caber mais conteúdo na folha, quanto ser um método bem visual e ele também ajuda na nossa concentração. Porque quando a gente tem algum detalhe que a gente tem que se atentar na hora de estudar, o nosso cérebro fica ali num modo de concentração mais profunda. E é uma coisa que é super importante quando a gente quer aprender um conteúdo. Então, os pontos principais desse método é mais espaço e menos consumo de folhas. Para o terceiro método, a gente tem mapa mental. É super famoso, super comum, mas é uma das coisas mais práticas de você utilizar para você estar estudando. Para fazer o mapa mental não tem segredo. Você escreve o seu título no centro da sua folha, você puxa várias setinhas e cada uma dessas setinhas vai ser um tópico, um subtítulo ou até mesmo outro título relacionado com esse conteúdo. Também dá para fazer associação de termos, colocar desenhos e o importante é ele ser um método bem visual. O mapa mental ele vai ser o resumo do resumo que você fez. Ele só vai ter ali os pontos importantes da matéria. Aqui eu tenho um exemplo de mapa mental que eu já trouxe ideias aqui no perfil para vocês. É um mapa mental super fofinho, super visual e uma das coisas mais legais que eu acho do mapa mental é você poder utilizar a sua criatividade para você conseguir aprender mais. Outro exemplo aqui é um mapa mental que eu fiz esses dias, tá até com visto do professor, que foi sobre Guerra do Paraguai. E olha só, tem desenho, o título no centro, tem a matéria dividida em tópicos e são só os pontos importantes da matéria. E outro exemplo que eu trouxe também é um bem recente sobre o abolicionismo e também ajuda demais na hora da gente conseguir aprender. Então, palavras-chave sobre o mapa mental: conteúdo resumido. Próximo método de estudo se chama flashcard. Ele é uma folhinha bem pequenininha, ela é menor que a palma da minha mão e a minha mão é pequena. Não necessariamente precisa ser este tamanho, mas você vai utilizar uma folha pequena. Você vai colocar na frente um conceito e atrás a resposta desse conceito. Ele vai funcionar basicamente como um joguinho, você pode sortear o flashcard de acordo ali com o tema e aí você tem que adivinhar esse conceito para poder responder. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu tô no momento de correria e ajuda demais.
Próximo método é o método Pomodoro. Ele é um método relacionado à dinâmica e forma que você vai estudar. Você vai dividir o seu estudo em diversos blocos. Eu gosto de dividir ele principalmente em blocos de 25 minutos, porque ele não é um bloco nem tão puxado, mas também não é um bloco tão levinho. E é um método que ajuda muito tanto na nossa concentração, quanto ali no nosso foco e disciplina na hora de estudar. Eu deixei aqui uma tabelinha com o bloco de estudo e o tempo. O tempo é o tempo de descanso que você vai ter entre um bloco e outro. Esse descanso é importante para você conseguir manter o seu corpo no ritmo certo sem se distrair. Então, seleciona ali o tempo que você quer estudar e você vai fazer diversos blocos. Estudou um pouquinho no primeiro bloco, você vai somente ler sobre o conteúdo. No segundo bloco, você já vai partir para você escrever mais sobre aquele conteúdo, lembrando sempre de deixar esse tempo de descanso. O descanso é para você ir no banheiro, beber água, ali se alongar para não ficar com preguicinha e finaliza com o terceiro bloco que você vai corrigir e você ainda pode fazer questões. Não é necessário você seguir exatamente esses 3 blocos, você pode adaptar, mas no final você estuda 1h30 e já ajuda demais. Agora vamos para o método Feynman, que ele é um método que ele vai simplificar e explicar um conceito que você ainda não tem tanto domínio. Ele vai funcionar basicamente assim: você vai escolher o seu assunto, você vai ler, revisar e tentar tirar o máximo de informações possíveis sobre esse determinado assunto. E agora você vai começar a ensinar esse assunto. Pode ser para uma pessoa, pode ser para um amigo, pode ser para o espelho. O importante é você explicar com as suas palavras sobre determinado conceito, determinada matéria. Ele é ideal para você aprender qualquer assunto que você tenha alguma dificuldade ou que ele seja mais complexo. Eu gosto muito, principalmente para matemática, história e geografia, que tem diversos termos importantes. Ele ajuda também a esclarecer dúvidas e lembrar aquelas definições chatinhas. Trouxe aqui um exemplo de equações. Você pode explicar o que é uma equação, a estrutura, como resolver, e fácil assim você já vai estar fazendo o método Feynman. Método 7, mnemônico. Ele é um método que ele vai estar relacionado ali com a associação. Guarda bem essa palavra porque ela vai ser fundamental para você entender esse método. Basicamente, o método mnemônico vai ser você formar frases, você formar algum texto, você associar alguma figura, alguma imagem, algum elemento a determinado conteúdo. E o segredo tá em associação. Ele é um método super criativo porque você pode criar frases completamente sem noções para conseguir lembrar das coisas. Também dá para utilizar música, fazer adaptações. O importante é você estar associando o conteúdo. Nesse exemplo que eu trouxe, a gente tem a frase: minha avó tem muita joia, só usa na praia. E eu vou utilizar ele para lembrar o nome de todos os planetas do sistema solar. Então, nesse caso aqui, a inicial de cada letra vai ser a inicial de um planeta. Eu coloquei até aqui o Plutão, que é um planeta que não é mais considerado planeta, é um planeta anão. Coloquei até uma carinha, mas é uma frase que ajuda demais. Basicamente, você só precisa focar na associação de alguma frase, alguma música, e você vai lembrar daquilo que você estudou. Um dos pontos negativos desse método é que se você não tiver domínio sobre o assunto ou você não ter um conhecimento prévio sobre ele, você não vai conseguir formar as frases. Agora, bora para o próximo método, que é o método Robson, e ele é um dos métodos mais legais que eu gosto muito porque ele vai envolver vários questionamentos. E quem me segue há um tempinho sabe que eu gosto muito de questionamentos para poder aprender. Basicamente, o método EPL2Rs, isso mesmo, é um nome um tanto quanto diferente. Você vai ter que fazer algumas perguntinhas básicas sobre o assunto. Primeiro, explorar aquilo que você está conhecendo. Por exemplo, vamos lembrar ali das equações. Então, você vai começar a conhecer o que é uma equação.
perguntar o que eu sei sobre o assunto. Eu já li alguma coisa? Eu já fiz alguma coisa? Você vai ler e se aprofundar naquilo que você está estudando. Rememorar é basicamente você resumir aquilo que você sabe, e revisar você vai fazer exercícios e corrigir tanto o seu resumo quanto os exercícios que você fez para praticar. Ele é um método super prático e super fácil de você aplicar na rotina, porque ele ajuda muito na hora da gente conseguir ter uma organização e um direcionamento quanto aos estudos. Método 9, métodos práticos, teste prático. E, gente, eu sofri para fazer esses exercícios. Eu acho que meu professor de matemática deve ter passado mais de 40. Mas, voltando ao conteúdo do vídeo, é basicamente, literalmente isso. Você vai começar a fazer exercícios, questões e colocar na prática aquilo que você aprendeu. Isso não serve somente para matemática, mas para qualquer área. Colocar na prática ajuda muito mais a gente conhecer sobre o assunto e saber sobre ele do que só ficando na teoria, e isso ajuda demais. E agora, o nosso 10º e último método é o método intercalado. É importante você conhecer ali previamente quais que são os tipos de disciplina, digamos assim, que você está estudando. Você vai dividir o seu conteúdo em blocos com matérias totalmente opostas. Novamente, ele parece um pouco ali com o método Pomodoro, que você tem um bloco de estudos e você vai trabalhar assuntos diferentes. Por exemplo, a gente tem ali 4 disciplinas básicas na escola, digamos assim: linguagens, humanas, biológicas e exatas. E sempre que você for estudar, você nunca, jamais, em hipótese alguma, vai estudar 2 matérias da mesma área, digamos assim. Tá, Bia, mas por que não? Porque quando a gente estuda conteúdos da mesma área, o nosso cérebro ainda vai estar processando uma informação, você já vem com outra bem parecida e ele não vai conseguir dar conta de tanta coisa. Então, você dividir ele em matérias opostas ajuda muito. Eu gosto, por exemplo, começo estudando humanas, vou para linguagens, depois para exatas e depois para biológicas. Seguindo esse ciclo, você não vai se cansar e vai aprender qualquer coisa que você quiser. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Afinal, tem vídeo novo todos os dias. Um beijo e até a próxima!